Saudações em Cristo, queridos e amados irmãos, ouvintes do canal Bíblia em Foco. É um prazer muito grande poder estar falando com vocês, o pastor Levi Longaray. É um prazer muito grande cada vez que nós temos o privilégio de comunicar com vocês. Amados de Deus, não esqueçam de fazer aquilo que é de praxe, conforme eu tenho pedido para vocês a respeito do canal. Eu quero comentar com vocês hoje, eu sei que vai servir de bênção para a vida de vocês, sobre a minha chegada na IPDA. Hoje eu quero comentar com vocês sobre a minha chegada na Igreja Deus é Amor. Bom, meus irmãos, me lembro como se fosse hoje uma reunião na cidade de Voti com o pastor Luiz Antônio, que chorou bastante, chorei junto com ele quando eu falei que eu ia ir para a Igreja Deus é Amor. E eu pedi para ele uma carta. Só que vocês sabem que a Assembleia de Deus não dá carta para ninguém, muito menos para Deus é Amor. E nem a Deus é Amor recomenda alguém para a Assembleia de Deus por causa de uma rixa antiga, uma fenda que eles têm desde os primórdios por causa dos líderes assembleanos e do missionário Davi Miranda, contestando e brigando uns com os outros, porque eram as duas pentecostais maiores do Brasil, então sempre houve esse... E o pastor Luiz não dava carta para ninguém não na saída, principalmente quando ia para outro ministério. E eu conversei com ele no gabinete e pedi uma carta para a minha saída. E eu me lembro como se fosse hoje. O pastor Luiz disse, eu não tenho como te desligar, tu não fez nada de errado. São 10 anos aqui, você é a esposa, a irmã Marai, que eu não tenho como te desligar e nem quero que você saia. E aí eu insisti com ele que eu queria sair, que eu estava convicto. E ele disse, bom, se tu quer sair, então tu te retrata para a reunião de obreiros. Tu pode fazer isso? Eu digo, posso. Tinha na época 196 obreiros no campo, entre auxiliares a pastores. E ele disse, e eu vou te dar uma carta. Perdão. E aí eu fui, me retratei que eu queria sair e tal, que era algo meu, que eu tinha vontade de sair, e saí. Me expliquei para o ministério e saí pela porta da frente, não pelas dos fundos. E ele me deu 2 cartas assinadas pelo punho. Não é aquelas cartas que hoje em dia tem, que às vezes os pastores carimbam com o carimbo deles lá, que não querem assinar. Não, ele fez 2 cartas e recomendou e assinou com o punho dele. E eu fui tomar meu destino. Como eu sou um cristão que nunca fiquei um mês sem ser, em praticamente todos esses anos de ministério, eu cheguei na Deus é Amor em Novo Hamburgo, fui recebido na sede de Novo Hamburgo, no estado do Rio Grande do Sul. O pastor, o presbítero responsável na época, me colocou 3 meses de espera no banco para participar da ceia, para participar dali, para ir me observando e ver o que ia fazer com o meu ministério. Bom, aí depois ele me procurou nas primeiras 2, 3 semanas que eu estava visitando a igreja, ele disse, ó, irmão, participa da ceia aí com a família e nós vamos ver o ministério do irmão. E eu fiquei lá 3 meses em observação, preocupado com a ceia, pois eu nunca tinha ficado um mês sem ceia. E eu me lembro como se fosse hoje, que o presbítero disse assim para mim, você era obreiro já grande na Assembleia de Deus. O que você está vindo fazer aqui? O que você veio buscar aqui? Aqui não tem lugar para você, o que você vai fazer aqui? Eu já fiquei preocupado, digo, opa. E aí começou aquelas instruções. Você veio para cá por causa de cargo? Um dia me chamou no gabinete, uma segunda de noite, na reunião lá em cima no escritório dele, e disse, você veio para cá, e estava todos os dirigentes das 32 igrejas de Novo Hamburgo presentes no gabinete, e ele disse, você veio para cá por causa de cargo? Eu disse, fiquei quieto. Se você veio para cá por causa de cargo, você vai se dar mal. Eu fiquei quieto. Aí me falou um monte de coisa e tal, me mandou voltar. Voltei para o culto e está indo. Passou o 1º mês, 2º mês, 3º mês. Aí no 3º mês, você me chamava nas reuniões lá em cima e depois me mandava descer. E eu tranquilo, eu fui lá para servir a Deus. Aí quando estava fechando o 3º mês, ele me mandou chamar numa reunião de segunda-feira lá em cima do gabinete dele e disse assim, tu veio para cá por causa de cargo? Eu já te disse que aqui, se tu veio para cá por causa de cargo, não tem lugar para ti, você pode sair fora. Fiquei quieto. Aí ele pegou, mandou sentar, me lembro se fosse hoje, e ele olhou para os dirigentes tudo das congregações e disse, ó, a partir de hoje, o irmão Levi vai fazer uma rota em todas as congregações aí, e vocês vão observar ele, o que ele vai fazer, como é que é o ministério dele. E depois, quando ele fizer a rota nas congregações, vocês me avisam. Bom, e começou aquilo, resumindo. Fiz toda a volta naquelas congregações,
uma por uma. E quando terminou aquela volta nas congregações, ele me chamou lá em cima de novo. Aí estavam os dirigentes na reunião de segunda, todos juntos ali no gabinete, e ele disse: e aí, o que vocês dizem do irmão Levi? Como é que foi o irmão Levi lá nas igrejas de vocês? Aí os irmãos todos, unanimemente, disseram: ó, o irmão Levi foi uma bênção na nossa igreja, só levou a paz, pregou a palavra de Deus e fez a obra de Deus como ela é. E ele disse: então você não veio para cá por causa de cargo? Eu disse que não, eu não. Aí eu me expressei, disse que não vim por causa de cargo, até porque cargo eu já tinha, né? Então eu não estou interessado em cargo, eu vim para servir a Deus. Aí ele diz assim, bem assim, me lembro se fosse hoje, ele disse: pois é, irmão, você conquistou os irmãos aí das congregações, também conquistou a mim. Resumindo, ele estava me testando, o presbítero. E eu, como nunca fui de ser experimentado, não sou caldo, né, irmão? Fiquei na minha, fiz a obra de Deus como ela é, ele estava me testando. E aí, dali para frente, aquele presbítero, ele se tornou de tanto que ele se agradou do meu ministério, chegou a encher o saco, como diz o gaúcho, me perdoa a expressão. Essa palavra que me vazou, irmão. Mas começou a me importunar de tanto que ele gostou de mim. Aí tudo que ele ia fazer, ele perguntava para mim. Aí ele estava pregando, parava a mensagem e perguntava para mim se ele estava falando a coisa certa. Mas virou uma coisa assim, uma amizade muito grande com aquele homem, né? E eu me lembro que daí eu estava, num dia, eu estava num culto de ceia, Santa Ceia, unida na sede naquela época, estava todas as congregações na sede, e ele pediu para mim pregar. Aí eu disse: não, pastor, o senhor prega. Pelo amor de Deus, o culto é seu e o senhor prega. O senhor é o presbítero da igreja, o senhor prega. E aí eu fiquei sentado lá na nave do templo. Mas nesse dia, eu não quero idolatrias, irmão. A obreiro nenhum da Deus é amor. Eu estou contando a minha história de vida. Então não vai idolatrar a Lorena aqui, não vai idolatrar ninguém. É só uma história que eu estou contando. Nesse dia, a Lorena veio a Porto Alegre. E eu não sei quem é que fez uma agenda lá com a Lorena, lá em Porto Alegre, para ela vir a Novo Hamburgo. Esticar, ela acabou vindo no dia da ceia em Novo Hamburgo, da tal ceia que eu estou falando, que era a minha quarta ceia, quarto mês de chegada na Deus é Amor. Já tinha feito aqueles testes, aquilo ali tudo, e eu ia participar da ceia. Só que eu, até então, conhecia a Lorena de antiguidade. Eu, assim, pessoalmente, não tinha me encontrado com ela, conhecia o ministério dela, porque a Deus é Amor a gente conhecia de anos. E a Lorena, todo mundo sabe que é dali, acho que daquela região de Telemaco Borba, junto com a família do missionário, por onde começou Antônio Ribeiro, e aquela história ali. A gente conhecia a vida dela, a história dela no ministério, mas não tinha visto ela pessoalmente, porque eu estava na Assembleia de Deus. E quando nós estávamos ali, a Lorena chegou, e acabou a Lorena trouxe a palavra naquela tarde ali, ajudou o pastor, o presbítero responsável do campo, naquele culto. Aí o presbítero deu para ela lá embaixo fazer umas orações, ia orar pelo povo. E aí a Lorena foi orar pelo povo. Mas a minha chegada ali na Deus é Amor era uma expectativa, porque ninguém me conhecia. E a igreja estava unida, todas as congregações, estava super lotado o salão. E nisso a Lorena recebeu uma revelação, entregou uma revelação para mim. Então foi uma coisa profética. Mais profética que uma revelação, mais uma profecia que uma revelação. E eu acredito em revelações, acredito em profecia, não acredito em orar por revelação e não acredito em ficar profetando dentro de igreja. É esse meu dizer aqui no canal. E de repente ela disse assim, na profecia dela, ela disse: aqui dentro da igreja tem um casal. Tem um casal que eu me emociono muito quando eu falo isso, porque eu já vi Deus trabalhar na minha vida N vezes. Eu conheço o poder de Deus. Tem alguns desocupados que vêm aqui e fica dizendo que eu mentiroso, não sei o que tem, que eu não conheço o poder de Deus, que eu não conheço. Eu conheço o poder de Deus. Eu já experimentei o poder de Deus algumas vezes na vida, cara a cara. E ela disse: tem um casal aqui. Eu até ia voltar de Porto Alegre, mas houve essa agenda feita, e quando eu vinha vindo no ônibus para Novo Hamburgo, e quando eu estava no avião, eu vi esse casal. Deus me mostrou esse casal em visão. E eu vi esse casal. E esse casal, olha, irmãos, e quando Deus fala, ele fala, não é com a Lorena, é com qualquer um. Então não tem que idolatrar a Lorena. Quando Deus fala através de um vaso, ele fala. E não adianta correr atrás da Lorena para ela profetizar para você, revelar, que talvez não vai acontecer. Vaso é vaso. E Deus usa quando ele quer, na hora que quer, no dia que quer, conforme a necessidade daquilo que está sendo feito. E ela disse: eu vi o casal no avião e no ônibus. E esse casal está aqui dentro. E esse casal
vai ser muito usado por Deus. E aí os crentes da Deus é Amor, sabe o que eles querem? Eles querem tudo ser revelado de coisa boa. Quando é coisas que confrontam eles com a verdade, eles não querem ser revelados. Começaram tudo a levantar a mão, a mulher nem tinha terminado a profecia dela, eles levantando a mão e eu quieto. E eles levantando a mão tudo e a mulher entregando. E aí foi para o campo da conclusão. Ela disse assim, para saber que o casal é o casal, a esposa dele é loira, é uma mulher de pele clara, magra, e ele é um homem de média idade. E todo mundo, e aí eu deixei meu coração começou a bater, Deus falou comigo que era eu, já sabia que era eu a pessoa, conheço o dom de Deus, conheço as manifestações de Deus muito bem, e as pessoas começaram a levantar a mão e eu deixei, vamos ver até onde vai, vou deixar a minha irmã concluir. Aí ela disse assim, bom meus irmãos, para vocês saberem que eu estou falando com o casal certo, o casal está no meio da multidão, ele era da Assembleia de Deus e ele está vindo para cá. E aí por isso que eu digo para vocês que o diabo tem raiva mesmo, teve na IPJC, teve na Deus é Amor, tem na Assembleia, tem aonde for que for. Porque Deus ele é fiel com quem é fiel. E conhece o coração. Ela disse, ele era da Assembleia de Deus. Aí ela mapeou na profecia dela. Ela disse, ele era presbítero da Assembleia. E ela disse assim, irmão, mas rebentou com o ambiente daquele culto. Ela disse assim, e aqui ele não vai ser só presbítero, aqui ele vai ser presbítero, pastor, missionário e fiscal da igreja. E ela disse para o presbítero, aí inverteu, irmão, eu humilde, pequeno, chegando da Assembleia de Deus, o presbítero da Deus e Amor, eles são cheios de autoridade, são os caras, né? Além de que aquele homem era um homem bom, né? Mas a gente sabe que é presbítero da Deus e Amor, quem é da Deus e Amor sabe, que eles não gostam de se humilhar e descer. Ela disse assim, desce com azeite, unge a cabeça dele aqui agora, porque eu estou levantando ele como pastor, presbítero, missionário e fiscal da igreja. Bom, o presbítero desceu lá, ungiu, não falou o nome dele por respeito, um grande companheiro, um grande amigo, não quero falar o nome de ninguém aqui, só falei da Lorena para vocês saberem quem profetizou. E ela disse, e ele ungiu, e daquele dia em diante, eu fiquei em paz, mas a perseguição foi tão grande, e eu digo para vocês o seguinte, daí era todo mundo querendo fazer focinhada, me derrubar, porque já sabiam, já sentiram a altura e a envergadura do ministério, em vez deles se humilhar e dizer não, Deus usou aí a mulher, uma mulher até que tem um certo respeito dentro da igreja, uma mulher anciã, cabelo branco, vamos deixar o irmão em paz. Não. Por isso que eu digo, quem prega na Deus e Amor é perseguido, quem prega na Igreja de Jesus Cristo é perseguido, porque eu vivi isso, e eu sou um pregador nato. Eu não quero aqui, irmãos, me mostrar, mas eu tenho dentro desse computador e dentro de pastas, eu tenho quase 1000 mensagens que Deus me deu, sermões que Deus me deu para mim. Não são meus, não são cópias. Alguns, claro que tem algum subsídio, mas a grande maioria são meus. E nisso foi feita uma seleção em São Paulo para obreiro ser enviado. Sem saber, eu trouxe uma carta minha, das duas que o pastor Luiz me deu, eu trouxe uma. E a outra eu guardei. E essa uma entreguei nas mãos do presbítero responsável em Novo Hamburgo. E esse presbítero, sem eu saber, levou para São Paulo. E colocou nas mãos da diretoria da Débora e do pastor Lurivaldo, dos diretores da época. E eles estão fazendo a seleção para... Então, por isso que eu quero dizer para vocês, quando Deus quer, não adianta. Não adianta. E nisso, vocês sabem que a Igreja do Amor tinha cooperadores, 20, 30 anos de ministério. Tinha homens do cabelo branco como cooperador, porque eles não consagram os irmãos a presbítero e diácono, eles não levam. Presbítero, então, complicou, né? Eles não levam, porque o missionário tinha a mentalidade de que não podia ter uma fábrica de presbítero dentro da Deus e Amor. E tinha irmãos lá, cooperador, 20, 30 anos esperando, e eu cheguei e Deus me soprou lá em cima, soprou meu nome. E aí, ao invés de uma perseguição, uma luta, porque eles queriam saber por que eu cheguei e fui, e eles não eram, que não ganhavam oportunidade. E aí gerou aquela humilhação, aquela perseguição, aquela conversa, que até a gente não gosta de ouvir, aquela murmuração. Aí nisso é separada a minha carta lá em São Paulo, e o meu nome é separado em todas as fichas lá de obreiros que estavam para ser enviado para o exterior. E o irmão, o presbítero responsável, falou que na época foi examinado 8.000 e não sei quantas fichas, 8.600 e poucas fichas, e foi separado vários obreiros. E a minha ficha foi separada lá. E devido à história da minha esposa ser alemã e falar o Deutsch, que a minha esposa fala o Deutsch, e ela ser alemã e eu ter o meu ministério, fomos separados para ir para a Suíça, para a Europa. E dando sequência, meus queridos irmãos, aí a minha ficha foi separada então, lá em São Paulo, para mim ir para a Suíça, para a Europa. Bom, o que eu quero dizer para vocês? Daí eu tive um curso
curso preparatório, um curso preparatório de vários dias lá na sede mundial de missão transcultural com o pastor Lourival de Almeida, e fiquei bem conhecido da diretoria, do missionário. A minha carta foi entregue nas mãos da Débora e do Lourival, pelo presbítero de Novo Hamburgo, e eles, o Lourival e a Débora, o pastor Lourival e a Débora, já conheciam o finado pastor Luiz Antônio, que era meu pastor aqui da Assembleia de Deus, aqueles 10 anos que eu fiquei com ele, que é um pastor conhecido mundialmente. Os irmãos sabem muito bem, aquele pastor que faleceu no voo ali em Congonhas, no voo da TAM, naquela quinta-feira chuvosa noitinha. Meus irmãos, o que eu quero dizer? Chegando lá, o que aconteceu? Eu conquistei uma coisa na Assembleia que ninguém conquista, que é sair com carta, e conquistei na chegada a recomendação pela carta. Os presbíteros da Deus é Amor Antigo, muitos deles não ficaram revoltados com a minha situação, outros me abraçaram, muito poucos, mas aqueles obreiros que estavam lutando lá há anos por causa do sistema interno da igreja, ficaram atribulados. A grande maioria tinha uma inveja terrível, porque eu vim da Assembleia de um dia para o outro e tive meu ministério reconhecido. E pasme com o que eu vou dizer, coisas que muito poucos conseguiram na vida. Meu ministério foi reconhecido pelo próprio missionário Davi Miranda, que já é falecido. E eu fui enviado, já reconhecido, para a Europa. Quando eu retornei, já retornei para o Brasil como presbítero, e fazendo todas as atividades da igreja, cerimônias religiosas e tudo, enfim. Então, o que eu quero dizer para vocês? Essa foi a minha chegada na IPDA, a forma que eles me provaram, a forma que eu fui examinado e tudo aquilo eu fiz com o maior carinho. E quando chegou o momento de eu sair da Deus é Amor, eu só saí da Deus é Amor porque eu quis, ninguém me correu, ninguém me oprimiu, eu saí por causa de uma fiscalização que eles fizeram, que foi uma injustiça muito grande. E essa última fiscalização que eles fizeram, houve acusações falsas de tantas coisas, de um irmão meu estar junto comigo, unido em alguma coisa, porque os membros não queriam ouvir a verdade. Bom, meus irmãos, daí o que aconteceu? Aconteceu que os membros da igreja e as duas orientadoras que foram fazer o trabalho de fiscalização, em análise daqui e dali, descobriram que era tudo conversa fiada e que a minha pessoa era inocente. Aí queriam me reempossar. Ligaram no mesmo momento da fiscalização, ligaram para o Lourival, pastor Lourival, e para a cantora Débora, lá em São Paulo, a central deles, e a Débora autorizou me reempossar. Eu não quis ficar. Quando eles quiseram me reempossar, eu não quis ficar mais, porque a questão de salário era complicado, tudo já vinha uma decadência muito grande. Quando eu entrei, bem no ano em que eu entrei, estava aquela confusão do missionário com o Sérgio Sora, peguei tudo aquilo, estou por dentro de tudo aquilo, houve aquela confusão com a irmã Ereni, tudo eles, e eu já estava a fim de sair, porque dali para cá só houve decadência da doutrina, do culto, e o culto começou a ficar aquele culto de oferta revelada, de voto e dinheiro, e para mim já não servia mais, e eu comecei a ser rejeitado porque eu pregava a palavra. Então, pregador não tinha mais valor, só tinha valor quem orava por revelação e quem exercia aí essas práticas que os irmãos conhecem bem de costume. Então eu aproveitei e decidi por mim mesmo fazer a minha retirada. Não foi assim nada que eu tivesse que sair corrido, ao contrário, eles queriam me reempossar e me deixar na igreja, ali onde eu fui acusado. Então eu cansei de acusações mentirosas, eu cansei de perseguição, eu cansei de pastor que não aceita pregador, só quer movimento de profecia, profetado e revelação. Eu cansei com todos os ministérios que perseguem quem prega e exalta esses falastrão, essas pessoas que não têm ministério. Então eu gostaria de participar com vocês da minha chegada na Deus é Amor, e eu participei. É claro que é uma longa história, se eu fosse contar em testemunho, eu acho que daria aqui um livro interminável de coisas que eu vivi e passei. Bom, meus irmãos, eu acredito que serviu de orientação para muitos que estão lá dentro, para outros que, quem sabe, estão passando perseguições, outros que estão pregando e não entendem por quê. É bem normal que você possa ter uma mensagem abrangente, uma mensagem de Deus, mas que você venha ficar sentado num dia de ser, num dia de culto normal, e você vai ter que escutar uma bobada da cabeça, uma pessoa que não sabe nada de Bíblia, mas que vai ficar lá dizendo que está tendo revelação, que está vendo anjo, uma revelação toda outra, que ora uma hora por revelação, que tem coragem de mentir e ficar naquele culto lá, se passar por você e você ficar lá e não conseguir entender. Então essa é a questão das igrejas que trabalham muito em cima de revelação e profecia. Esquece os pregadores, deixa de lado, para manter no altar pessoas que entreguem para eles o que eles querem ouvir.
Tá certo? Falou com vocês o pastor Levi Longaray. Até o próximo vídeo, querendo Deus. Essa é mais uma experiência minha vivida no Evangelho.